Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 36. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E, entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele, Jesus, estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-los com o unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo, Jesus disse-lhes: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele lhe disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhes 500 dinheiros e o outro 50. E, não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e nos enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com os ungüentos. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse à mulher: mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Pai eterno, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse momento, Senhor, mais uma vez nos prostramos, todos nós que compomos o canal de oração, esse maravilhoso e abençoado canal de oração. Nesse momento, estamos nos colocando todos nós de joelhos, Senhor, demonstrando toda a nossa reverência, todo o nosso tremor, todo o nosso amor pelo Senhor, porque nós amamos ao Senhor. Nós declaramos a todas as pessoas que nós amamos ao Senhor. Amamos ao Senhor Jesus e amamos ao Senhor o Espírito Santo. E nesse momento nós queremos, Senhor Deus, agradecer, Senhor, agradecer por um dia tão especial, por tantas bênçãos que o Senhor derramou sobre as nossas vidas, sobre as nossas cabeças. Obrigado porque já desde a madrugada o Senhor já nos guardava durante o nosso sono, porque a palavra do Senhor vai nos ensinar que o Senhor vela durante o nosso sono. O Senhor não dorme, o Senhor não pestaneja, não toscaneja conforme a palavra do Senhor. O Senhor permanentemente está trabalhando, Senhor. O próprio Senhor Jesus, o Filho amado do Senhor, nos relata na Escritura Sagrada, e ele disse: o meu Pai não dorme, o meu Pai até hoje trabalha. Que coisa maravilhosa, Senhor, saber que o Senhor trabalha todos os dias e que o Senhor, juntamente com os seus anjos maravilhosos, esses seres maravilhosos que o Senhor tem ao seu derredor, o Senhor permanentemente está trabalhando ao nosso favor, porque a Escritura Santa, a Escritura Sagrada do Senhor vai nos dizer que o Senhor está permanentemente nos dando livramento, Senhor, nos abençoando, Senhor, e nós somos eternamente gratos por tanta bondade, por tanta misericórdia, por tão grande favor que o Senhor tem para conosco, Senhor, porque o Senhor nos amou. O João vai dizer no seu Evangelho, no capítulo 3, versículo 16, porque o Senhor nos amou de tal maneira que deu o seu Filho único, o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não seja condenado ao lago de fogo, ao inferno, mas tenha a vida eterna. Obrigado, Senhor, por conhecermos essa palavra salvadora, essa palavra maravilhosa, essa palavra que nos ensina a respeito da salvação das nossas almas, e que a salvação não está em nenhum outro nome. A palavra vai dizer: não há outro nome debaixo do céu, nem acima da terra, pelo qual importa que
sejamos salvos, a não ser o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado pelo conhecimento maravilhoso, especial dessa palavra tão rica nesta noite. Agradecemos porque a palavra do Senhor nos alimenta. O salmista Davi vai dizer nos Salmos de número 119, ele vai dedicar todo um salmo a respeito da palavra, falando sobre a palavra do Senhor, sobre o verbo, e o verbo é Jesus, a palavra é Jesus. E um salmo inteiro ele vai dizer, e num desses trechos, num desses versículos, ele vai dizer: guardei no meu coração, Senhor, a tua palavra, para não pecar contra ti. É verdade, Senhor, temos que guardar, que conhecer e guardar no mais íntimo do nosso coração, da nossa alma, a tua palavra, porque ela é também dita por Davi no Salmo 119, lâmpada para os meus pés e a tua palavra. Obrigado, Senhor, porque temos a palavra, porque temos acesso à palavra, porque nós portamos, porque nós esmiuçamos, porque nós meditamos e estudamos a palavra. E o Senhor nos deu essa oportunidade de conhecendo a palavra, porque, Senhor Deus, é pela palavra que vem a fé. O apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Romanos, no capítulo 10, ele vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Cristo. E isso é muito importante para nós, Senhor, que essa palavra possa fortalecer aqueles corações aflitos nesse momento, aqueles corações entristecidos nesse momento, e que com a proclamação dessa palavra eles possam se regozijar, se alegrar de estar na presença do Senhor, porque a tua palavra, Senhor, também vai dizer, o próprio salmista Davi, ele vai dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Realmente, Senhor, nos alegra muito, sabemos que vamos estar na presença do Senhor, porque nós podemos perder qualquer coisa segundo a palavra do Senhor, mas não podemos perder a tua presença santa nas nossas vidas. Por isso, Senhor, nós desejamos ardentemente, como a água, como o alimento para o nosso corpo, nós desejamos ardentemente para a nossa alma a tua palavra, a tua presença, Senhor, e que o Senhor possa restaurar nesta noite aquelas vidas, Senhor, que estão nesse momento, Senhor Deus, com as suas vidas espirituais, Senhor Deus, abaladas, Senhor Deus, em aflição nesta noite. Que o Senhor possa entrar com provisão, Senhor, com providência nessa noite sobre estas vidas. Restaura, Senhor, perdoa, Senhor, a estas pessoas que perderam a comunhão, mas para isso, Senhor, cada um devemos confessar os nossos pecados conforme a Escritura. Ao confessar os pecados e abandoná-los, nós podemos ter a graça do Senhor, a bênção do Senhor, o perdão do Senhor, porque o Senhor já promete na sua palavra que lançará na profundeza do mar, Senhor Deus, e não se lembrará mais dos nossos pecados, Senhor. Por isso nós precisamos estar permanentemente em comunhão, em santificação com o Senhor. Por isso, Senhor, precisamos do auxílio do Senhor, o Espírito Santo, porque a palavra do Senhor vai dizer também para nós que nós não sabemos nem sequer orar como convém, e é necessário que o Senhor, o Espírito Santo, interceda por nós com gemidos inexprimíveis, e pedimos nesse momento o derramamento, a unção, o óleo, o azeite, Senhor, do Espírito Santo, do Senhor, o Espírito Santo, sobre as nossas vidas, para que as nossas vidas espirituais sejam produtivas para o reino do Senhor, porque o Senhor busca verdadeiros adoradores, e estes verdadeiros adoradores, segundo a palavra do Senhor, são aqueles que adoram ao Senhor em espírito e em verdade. Nos transforma, Senhor, em verdadeiros adoradores, em verdadeiros proclamadores da palavra do Senhor. Nós precisamos, Senhor, proclamar a palavra do Senhor. O próprio apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 10, ele vai dizer: como crerão se não há quem pregue? Nos envia, Senhor, nos envia, Senhor, para que sejamos proclamadores da palavra, porque só haverá conversão, só haverá arrependimento de pecados e abandono de pecado, renovo de vida, se houver a pregação da palavra. Por isso, Senhor, nos habilita, por isso, Senhor, nos leva, nos conduz ao vale de ossos secos, aquele vale descrito pelo profeta Ezequiel no capítulo
capítulo 37, Senhor. Ó Deus amado, nos envia para o meio daqueles ossos, desses locais onde estão os mortos espirituais, para que nós possamos, Senhor, proclamar a Tua palavra e dizer: assim diz o Senhor. Oh, que maravilha, Senhor, podermos dizer tal coisa. Que maravilha o Senhor poder falar pelos nossos lábios, pelas nossas bocas, Senhor Deus. Obrigado, Senhor, por tão grande privilégio, Senhor. Por isso nós queremos pedir uma noite de paz, uma noite tranquila, de um sono reparador nesta noite para nós, e que o Senhor possa dar ordem aos anjos, a esses seres poderosos e maravilhosos, para que nos guardem durante toda essa noite, durante toda essa madrugada. E nós queremos agora, nesse momento, numa única voz, numa voz uníssona, Senhor Deus, glorificar o nome do Senhor, dizendo: glória ao Senhor Deus, glória ao Senhor Jesus e glória ao Senhor o Espírito Santo.